Olá, povo de Deus, Transfiguração do Senhor, uma festa, dia 6 de agosto de 2021, uma sexta-feira. Nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 7, de 9 a 10, 13, 14, 2 Pedro, de 1 a 16, 19 e Marcos 9, de 2 a 10. O livro de Daniel é um escrito apocalíptico. Surge no século II a.C., quando a comunidade está sendo perseguida e está em crise. É a época em que o rei Antíoco IV quer acabar com a cultura, costumes e religiões dos judeus e por isso persegue quem não se sujeita aos padrões e costumes da cultura grega que ele procura introduzir. Daniel é um profeta que se serve de visões e muitos símbolos para gritar sua profecia. No texto de hoje, temos o mistério que governa e julga a história. O ancião é o próprio Deus, cercado por seus anjos, mediadores de sua ação na história. Os livros onde são registradas as ações dos homens e mulheres são abertos. Começa o julgamento. O misterioso Filho do Homem é uma personificação do povo fiel que recebe de Deus o reino que durará para sempre. O Segundo Testamento vê Jesus, o instaurador do reino de Deus, como esse misterioso Filho do Homem que vem do céu. 2 Pedro 1, 16, 19. É evidente que esta carta é somente atribuída a Pedro, pois, sendo o último escrito do Segundo Testamento, provavelmente do fim do primeiro século, ou mesmo em meados já do segundo, Pedro já tinha sido martirizado há décadas. Nesse tempo, as comunidades estão passando da época primitiva para a chamada era pós-apostólica. Dois sentimentos vão tomando conta das comunidades. Um é em relação à distância do evento de Jesus terrestre. E o outro é distância também do pensamento escatológico. É tempo de viver o momento presente e enfrentar as correntes estranhas ao pensamento cristão que vão ameaçando as comunidades. Hoje, o texto traz o testemunho dos apóstolos que estavam com Jesus no monte quando de sua transfiguração. Com tal experiência, o autor da segunda carta de Pedro nos diz: e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossas orações. Bonito. Marcos 9, de 2 a 10. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto
até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. A nossa perícope de hoje está na secção de Marcos, onde aparecem as instruções do caminho e seguimento que compreende os capítulos de 8, versículo 27, a 10, versículos 52. Jesus vinha fazendo anúncios constantes daquilo que estava previsto acontecer com ele quando se confrontasse com os poderes em Jerusalém. Porém, os discípulos não conseguiam alcançar o sentido desses anúncios. Jesus previa também que o processo de sua paixão seria estonteante. Junto aos discípulos, um verdadeiro escândalo para eles. Quando teve oportunidade, Pedro chegou mesmo a tentar persuadir Jesus que não fosse a Jerusalém, uma vez que ele dizia que aí sofreria muito, seria rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, seria morto e depois de 3 dias ressuscitaria. A transfiguração, antecipando a glória de Jesus, tem como função empoderar os discípulos para suportarem o processo da paixão, pois antes de ser transfigurado com a ressurreição, Jesus será desfigurado pela paixão e cruz. 3 discípulos é um número que responde às exigências para testemunhar o evento. E a presença simbólica de Moisés e Elias também nos oferece a síntese perfeita do Primeiro Testamento, do povo de Israel, com a lei e a profecia. Porém, esses 2 profetas significam muito mais. Elias representa o profeta que sofreu perseguição por parte das autoridades e que, fugindo delas, pede a morte no alto de um monte, onde Deus revela-se por meio de uma brisa suave. Depois, Javé o envia novamente para a batalha. Da mesma forma, Moisés é rejeitado pelo povo e, pela segunda vez, Moisés deve subir a montanha, donde desce com o rosto transfigurado. Como sua face não pode ser vista, coloca-se um véu. Segundo Oneide Bobson, de Confissão Luterana no Brasil, o termo transfigurado é uma tradução da palavra metamorfose. A melhor tradução do grego seria metamorfoseado, não transfigurado. Naquele momento de glória antecipada, Jesus é passivo, isto é, indicado pelo tempo. O autor da transfiguração, da metamorfose, é Deus. Nesta metamorfose é tirado o véu para que se veja no mundo, no humano, um rosto de glória, ainda efêmero. Também a roupa fica resplandecente, extremamente branca. Novamente, a ação que torna as vestes extremamente brancas vem de fora. Tal alvura não é uma qualidade intrínseca da roupa. O eixo pedagógico, vamos dizer assim, desta perícope é a voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. De fato, o importante é escutar Jesus. O teólogo Pagola destaca: temos cada vez menos tempo para escutar. Não sabemos aproximar-nos com calma e sem preconceitos do coração do outro. E a experiência dos discípulos, quando se sentiram envoltos pela nuvem, foi ouvir essa frase forte que os mandava escutar Jesus. Se de fato nos dispusermos a escutar Jesus, veremos que na maioria das vezes nos surpreenderemos nos encontrando com um Jesus diferente daquele que comumente imaginamos. Ele nos tira do comodismo e das nossas falsas seguranças. Porém, nos encontramos com alguém que nos fala com autenticidade e transparência. Como nos diz Oneide,
Bobson, coerente com o que viram e ouviram, Jesus e os três desceram do monte. De fato, depois dessa aula sobre o fundamento do discipulado, é hora de descer do monte. Uma descida pouco gloriosa. Com a perspectiva do caminho da cruz, os discípulos transcendem para dentro da vida e ficam em silêncio, ao menos, até o ressuscitar dos mortos. Assim, Marcos mantém-se pela coerência de Jesus. A publicidade de um momento de glória antecipada ofuscaria a cruz e ressurreição. A propaganda de milagres desvia a atenção do que é fundamental. Olha-se para o dedo que aponta em direção à Lua, desviando o olhar do satélite que reflete a luz do Sol. É preciso olhar para Jesus e se dispor a escutá-lo. Um beijo no seu coração.